Então, a gente está aqui com a professora Geisa Leite, que tem todo um trabalho sobre a Madame Satã, e a gente está analisando o artigo dela sobre uma entrevista feita por Pasquim a Madame Satã, e a gente vai fazer algumas perguntas. De onde veio a vontade de escrever um artigo analisando a entrevista de Pasquim? Então, na verdade, esse artigo vem de uma investigação que eu fiz durante a minha tese de doutorado, que depois foi publicada e tal. E eu tive contato com essa entrevista do Pasquim e dediquei uma parte do meu trabalho à análise do personagem inserido no contexto dos anos 70. E aí, dentro dessa análise, né, eu observei, eu analisei bastante, assim, o que mais compôs o meu trabalho, né? Essa entrevista, uma outra entrevista de 76, uma autobiografia do Madame Satã, na verdade narrada, né, porque ele era analfabeto, enfim. Então, todo o material, e as duas entrevistas, desculpa, e o livro, né, do Madame Satã, a biografia. E o que mais me chamou a atenção ali foi exatamente o formato, né, de mediação estabelecido ali durante a entrevista. Então foi uma parte do trabalho que me chamou muita atenção. Eu tinha muita vontade de publicar aquilo separadamente, transformar em artigo para analisar a questão da relação entre o jornalismo, né, e as marcas políticas de autoridade e corpos transgressores como o Madame Satã. A postura assumida por Satã mudou sua visão sobre ele de alguma forma? Então, o primeiro contato que eu tive com o personagem, assim, eu já ouvia falar, né? Tinha aquela coisa, às vezes meu pai já tinha me contado histórias quando eu era jovem e tal. O primeiro contato que eu tive de verdade, assim, mais intenso foi o filme do Cariano. Depois do filme eu me interessei pelo personagem e aí eu comprei um livrinho do Rogério Durst, que é, na verdade, meio que uma compilação de muita coisa que ele escreveu na biografia, que é um livrinho de uma coleção, enfim. Então eu tive esse contato inicial. Eu só fui ver a entrevista mesmo quando eu resolvi escrever sobre Madame Satã. Então, um bom tempo depois, eu escrevi artigos sobre o filme, né, trabalhando com audiovisual e tal. E aí eu fui ver a entrevista. E realmente, fui ver a entrevista, demorei um tempo a conseguir o livro, né, porque o livro estava esgotado, foi muito difícil eu conseguir num sebo, foi muito caro, assim, o livro não existia mais, né. E eu consegui num sebo em Curitiba, na estante virtual, um só, então isso foi, enfim. E aí, quando eu li a entrevista, não é que ele tenha mudado pra mim. Na verdade, uma coisa que me chamou a atenção na entrevista foi o fato dele conseguir se adaptar àquele olhar dos jornalistas, dele entender até um certo ponto qual era o papel dele ali. Aquilo ali estava muito claro. Ele entende qual é o papel dele no momento da entrevista e ele traz ali uma imagem que de alguma forma estava satisfazendo até um certo ponto, né, o que eles queriam com relação a uma entrevista célebre, com relação à atração midiática que aquilo poderia se tornar, né, a novidade. Então, eu não sei se mudou. Na verdade, quando eu tive esse contato, aquilo reiterou uma hipótese inicial, uma suspeita que eu tinha, de que ele era um personagem que tem esse fluir, que poderia realmente, em diversos contextos, ser aproveitado para o bem e para o mal. Agora uma pergunta mais técnica. Como foi a metodologia usada para escrever o artigo? Já há muito tempo eu trabalho com análise do discurso. Eu não coloquei a bibliografia da análise do discurso, mas meu olhar para analisar qualquer texto, ele sempre passa pela análise do discurso francesa, sempre passa por essa metodologia que eu já estou acostumada a utilizar, porque eu vou trabalhando com essa tessitura do interdiscurso, entendendo com o que a entrevista está dialogando, com o que as falas estão dialogando no momento em que elas estão sendo proferidas ali, né, em termos históricos, entendeu? O que remete, o que está no interdiscurso. Essa é uma metodologia que eu sempre uso, isso é meio que eu já assimilei e, enfim, né? Por conta do formato artigo, a gente também tem uma limitação do número de obras que a gente coloca na bibliografia. Mas, enfim, então eu parto sempre dessa metodologia, de pensar o discurso não um discurso como resultado de reunião de palavras e texto, mas o discurso
dentro de um contexto sócio-histórico, né? Do que seria o discurso jornalístico e o discurso ali do Pasquim como um jornal de contracultura, enfim, né? Naquele momento, dos entrevistadores também. Parto de uma outra questão, que hoje a gente já está chamando de lugar de fala, né? Que a gente usa na sala de aula, mas antes ainda não tinha esse nome, né? Que é a questão da mediação e a pergunta lá da Gayatri Spivak, que eu uso no meu texto, né? Pode o subalterno falar, né? Então, como esse corpo marginal, a minha teoria passa por aí também, por pensar nesse processo de mediação do jornalista, o corpo que seria o corpo marginal, fora da norma, né? Pelo menos foi nos anos 30, e o público. Analisar a questão da biografia também, como uma prática que muitas vezes, que se popularizou, né? Nos anos 70 e até hoje a gente vê, a biografia tem muita evidência, e a entrevista é um formato biográfico, né? Que é considerado um formato biográfico. Então, ela se popularizou muito por conta realmente de um certo vínculo com esse formato capitalista da imprensa, né? Porque aquilo vende, é muito interessante para as pessoas. A experiência do real tem um apelo muito forte, né? Então, teoricamente, eu embasei o artigo em cima desses três, né? São duas autoras que trabalham com biografia, que é a Leonor e a Elizabeth Duque Estrada, que trabalha a dimensão política, o devir biográfico, acho que é o nome do texto. Algum material sobre a malandragem histórica também que eu já tinha usado, eu coloquei ali os textos que eu citei, que eu utilizei. Enfim, eu acho que é basicamente isso. Acredita que no processo de escrita de um artigo e a necessidade de ter que encaixá-lo em algum padrão específico faz com que parte do conteúdo se perca? Eu acho que de alguma forma sim e de alguma forma não. Eu gosto do formato de artigo. E esse é um artigo que eu acho que ele está com 15, 16 páginas, ele não é curtinho. Porque eu acho também que o artigo tem um formato que funciona para levantar uma discussão, né? Então, eu não acho que, pelo menos esse formato aí que permite que a gente escreva mais de 12 páginas, claro que você não vai aprofundar uma discussão, mas você vai levantar uma temática, eu acho que dá para trabalhar expondo isso, né? Enfim. Então, é isso. E a gente queria saber se você tem alguma coisa para pontuar ou alguma coisa que você tenha vontade de falar sobre o artigo e desse processo de escrita, enfim. É um momento livre, na verdade. Não, é engraçado, porque esse artigo já é antigo, né? Eu já escrevi há um tempo, e volta e meia eu vou trabalhando com autores, ou encontrando materiais, ou encontrando inclusive, quando eu falo materiais, eu falo de materiais práticos mesmo, né? Na mídia, que acabam trazendo, reeditando a importância desse tema. É muito engraçado, né? Porque ali, no caso, eu fiz uma análise histórica, né? De um material dos anos 70, mas como cada vez mais eu fico vendo tretas novas, né? A gente brinca com isso na sala de aula, né? Que vem surgindo, e a gente tem, e volta e meia, pensar essa questão do lugar de fala e de como o que estaria fora da norma, o marginal, ou que não se insere no que seria um comportamento normativo, volta e meia ele acaba se inserindo, principalmente na mídia tradicional, né? A gente percebe muito esse distanciamento e muitas vezes o silenciamento mesmo, né? Silenciamento de certos elementos, de certos fatores. Então é engraçado como volta e meia isso se reatualiza. Era só isso que eu queria falar. Obrigada, gente.